Olá, aventureiros e aventureiras, sejam bem-vindos ao Pathfinder, seu canal especializado em Pathfinder segunda edição. E hoje iremos lançar o nosso primeiro guia sobre classe, começando com o nosso querido alquimista. O atributo-chave do alquimista é o seu intelecto, e ele começa com 8 pontos de vida, mais o seu modificador de constituição. Lembrando também que você deve somar a sua ancestralidade quando você fizer o cálculo do total de pontos de vida do nível 1. Bom, tratando-se de proficiências, o alquimista começa treinado em percepção, especialista em save de fortitude e reflexo e treinado em saves de vontade. Com relação às suas skills, ele começa sendo treinado em crafting e tendo um valor adicional de skills igual a 3 mais o seu modificador de inteligência. Com relação aos ataques, ele é treinado em todas as armas simples, treinados em bombas alquímicas e treinado em combate desarmado. Com relação à sua defesa, ele é treinado em armaduras leves, armaduras médias e, obviamente, não usar armadura. Você começa com um treinado na sua DC de classe. Além disso, você ganha um livro de fórmulas gratuito no nível 1, que contém 2 fórmulas à sua escolha. Lembrando também, pessoal, que você vai ganhar mais fórmulas quando você escolher sua subclasse. Depois do remaster, houve algumas pequenas modificações a respeito de como você consegue receitas de qualidade mais alta de fórmulas que você já possui. Agora o upgrade, a atualização dessas receitas, ele é de forma automática, sendo que você não precisa mais comprar as versões superiores. Além disso, como alquimista, você tem acesso a preparações diárias de itens alquímicos, através do Advanced Alchemy, que vai te permitir com que você faça itens alquímicos no valor de 4 mais o seu modificador de intelecto. Lembrando que quando você produz itens dessa forma, ao invés de você produzir apenas uma unidade, você produz 2. Também tem outro recurso a gastar ao longo do dia, que são os seus frascos versáteis. Você tem um total de 2 mais o seu modificador de intelecto. Esses frascos versáteis, eles podem ser usados para você fazer outras preparações durante o combate ou em situações de encontros sociais, através do feat de Quick Alchemy. Com relação à sua durabilidade, digamos assim, você recupera 2 frascos versáteis para cada 10 minutos que você passa em ação de exploração. Lembrando que isso não te impede de usar outras ações de exploração, uma vez que ela acontece ao mesmo tempo. Aqui temos efetivamente o seu frasco versátil. Você vai ter aí as versões de nível 1, 4, 12 e 18, com seus danos respectivos e o valor de splash. Temos outra chave do alquimista, que é a alquimia rápida. Aqui diz que você vai usar um dos seus frascos versáteis para você fazer uma preparação de curta duração. Um ponto importante aqui é que no finalzinho do texto ele diz que se você preparar um item com alquimia rápida que tem um efeito de duração maior do que 10 minutos, ele é convertido em apenas 10 minutos. Agora, com relação aos campos de pesquisa, temos o Bomber. Quando você escolhe o Bomber, você ganha mais 2 receitas que devem ser escolhidas aí no seu livro de fórmulas, lembrando que elas têm que ser obrigatoriamente 2 bombas alquímicas. Além disso, ainda no nível 1, você pode escolher, quando você faz um ataque com a sua bomba, que o Splash acerte apenas o seu alvo principal, poupando assim aliados caso eles estejam adjacentes. Além disso, quando você usa os seus frascos versáteis, você pode mudar o dano que originalmente era apenas dano de ácido para dano de gelo, eletricidade e fogo. No nível 5, você pode usar o seu modificador de intelecto como dano de splash. No nível 11, você consegue, enquanto você usa os seus frascos versáteis, você consegue garantir propriedades específicas, como traço de adamantina, ferro frio e down silver. Obviamente, aí com o intuito de você ter gatilho em cima de fraquezas. No nível 13, você consegue aumentar o alcance do seu Splash. E ele ainda diz que se você tiver o Expanded Splash, você consegue aumentar esse Splash para 15 pés. Temos também o Cirurgião. O Cirurgião vai te garantir 2 fórmulas, 2 elixires alquímicos com o traço de Healing. Ele também diz que você pode usar a sua proficiência em Crafting para qualquer coisa que necessite medicina. Você pode, ao invés de usar, quando você for fazer um teste, usar medicina, você pode usar crafting para isso. Com relação aos seus frascos versáteis, você pode produzir esses frascos versáteis, transformá-los em pequenas poções de cura. Você pode arremessar esse frasco ou entregar ele na mão. Se você arremessar, ele tem um alcance de 20 pés. Porém, ele vai ganhar o traço de coagulação. Eu vou falar um pouco mais a respeito desses traços
daqui a pouquinho. No nível 5, se você usar uma poção dessa para recuperar pontos de vida de um aliado, ele vai ganhar pontos de vida temporário igual ao seu modificador de intelecto. No nível 11, se você usar esse frasco para curar um aliado que esteja com menos de 50% da vida, ele não ganha o efeito de coagulação. E a partir do nível 13, quando você usar a alquimia rápida para criar qualquer tipo de elixir de vida, ao invés de você fazer a rolagem aí dos dados para ver quantos pontos de vida o seu aliado vai recuperar, ele recupera o número máximo de pontos de vida. Temos também o mutagenista, lembrando que você vai ganhar aí 2 mutagênicos alquímicos no nível 1. Além disso, quando você usar o mutagênico, você vai ganhar pontos de vida temporária igual ao seu modificador de intelecto. Esses pontos de vida vão durar 1 minuto. Mas, se você perder esses pontos de vida temporário e você consumir outro mutagênico, você não ganha novamente esses pontos de vida, uma vez que esse efeito só pode acontecer uma vez a cada minuto. Com relação aos seus frascos versáteis, você pode usar ele para suprimir o efeito negativo de um dos seus mutagênicos. No nível 5, quando você for fazer um teste de fortitude, você pode escolher consumir um dos seus mutagênicos para que possa refazer o teste. No nível 11, você pode consumir um dos seus frascos versáteis para ganhar resistência física igual à metade do seu nível. E no nível 13, você pode ter 2 mutagênicos ativos ao mesmo tempo. Lembrando que você também mantém os 2 efeitos negativos. Se você, por um acaso, consumir um terceiro mutagênico, você escolhe apenas 2 efeitos ativos, mas você mantém os 3 negativos. E se você consumir o seu frasco versátil para suprimir o efeito, você consegue aplicar isso para apenas um deles. Temos também o toxicologista, que vai te garantir 2 venenos alquímicos. No nível 1, quando você causar um veneno de ferimento, você consegue usar o seu Quick Alchemy como parte do saque desse veneno e aplicação na arma. Lembrando que isso pode ser aplicado tanto em armas corpo a corpo como em munições de armas à distância. Além disso, se você atacar uma criatura que seja imune a veneno, o seu dano é considerado dano de ácido. No nível 5, você ganha resistência a veneno igual a metade do seu nível. No nível 11, quando você usa um veneno de ferimento, a criatura leva dano persistente de veneno igual ao valor de splash do seu frasco. E no nível 13, quando você atingir uma criatura com um veneno de ferimento e ele tiver uma falha, o efeito do seu veneno pode espalhar para um alvo próximo. Bom, pessoal, eu falei a respeito dos traços e temos aqui alguns traços que vão ser bastante relevantes para os próximos feats e também já dentro do campo de pesquisa. Temos aí a tag de aditivo. Talentos com traço aditivo permitem que você acrescente substâncias especiais a itens alquímicos consumíveis criados por uma ação de alquimia rápida. Você pode adicionar apenas um aditivo a um único item alquímico e apenas um aditivo por rodada. Além disso, a maioria das habilidades de aditivo especiais em subgrupos de itens alquímicos consumíveis aos quais elas podem ser aplicadas. Coagulante. Itens alquímicos de cura com a característica coagulante perdem eficácia se vários são aplicados em um curto período de tempo. Se a criatura recuperar pontos de vida através de um item com a característica coagulante, ela se torna imune a esses efeitos, ou no caso, se torna imunes a outras poções por 10 minutos. Infundido. Um item alquímico com traço infundido tem um tempo limitado antes de se tornar inerte. Quaisquer efeito não permanente de seus itens alquímicos infundidos, com exceção de afiliações como veneno de ação lenta, terminam quando você realiza suas preparações diárias novamente. Bom, pessoal, agora vamos entrar nos talentos de nível 1. Todos os talentos que são considerados Legacy, ou seja, talentos que foram produzidos antes do remaster, estão presentes nessa lista. Eu tomei a liberdade também de remover alguns talentos que são exclusivos de aventuras. Afinal de contas, esse guia tem como intuito as linhas gerais do alquimista e alguns talentos são extremamente específicos de algumas aventuras nos quais não faria muito sentido o seu personagem ter. Temos aqui Alchemical Assessment. Você pode usar o seu crafting para identificar itens alquímicos. E ao invés de tomar 10 minutos, você consegue fazer isso com uma única ação. Alchemical Familiar. Você ganha um familiar com o traço de Constructo. Lembrando que ele não precisa necessariamente pegar a habilidade Tough. E o seu Constructo não conta para o limite de 2 habilidades que ele pode ter. Além disso, o seu familiar vai usar o seu modificador de intelecto para determinar o valor de percepção, acrobacia e furtividade. Blowgun Poisoner. Você consegue usar uma blowgun para
entregar os seus venenos. Lembrando que a aplicação desses venenos vai funcionar mesmo que a criatura não receba dano. Outro ponto importante do feat é que ele diz o seguinte: se você tiver um sucesso crítico quando você realiza o ataque, a criatura vai tratar o resultado do save dela com um grau abaixo. Além disso, se você fizer o ataque por uma criatura enquanto você estiver escondido ou não detectado, você não se torna observado automaticamente. Ao invés disso, você pode tentar fazer um teste de furtividade contra a DC de percepção do alvo. Se você tiver um sucesso, você não se torna observado. Você permanece escondido ou indetectado. Farlobber é um feat bastante útil, uma vez que o alcance das suas bombas e outros itens alquímicos, como por exemplo o cirurgião dos elixirs, são bastante limitados. Você aumenta a sua distância de arremesso de 20 pés para 30 pés. Quick Bomber. Você consegue com uma única ação interagir com uma bomba, arremessá-la ou usar Quick Alchemy e arremessar essa preparação. Shooting Vials. Lembrando que isso aqui tem um pré-requisito de cirurgião. Quando você entrega uma poção de vida para um aliado seu e ele estiver sob um efeito com a tag mental, ele pode, após consumir o frasco, fazer um novo teste de vontade. Lembrando que ele também ganha um bônus circunstancial de mais 1 de item quando fizer esse teste. Entramos agora nos talentos de nível 2. Plotting Elixirs. Quando a criatura consumir um dos seus elixirs com o traço de healing, ele estiver sangrando, ele pode imediatamente fazer um teste de flat DC10 para parar de sangrar. Improved Admixture, um feat que te custa uma ação que você pode usar apenas uma vez por dia. Você faz um teste de crafting contra a sua DC de nível. E a depender do nível do sucesso, você consegue recuperar frascos versáteis. Pode ser bastante útil num combate que se estende por tempo demais. Afinal de contas, o seu número de frascos versáteis ele é relativamente restrito no Pernicious Poison. Você pode fazer com que os seus venenos tenham dano de splash. Com esse aditivo, consegue causar a quantidade de dano igual ao seu nível no alvo. Lembrando que se o alvo ainda tiver um sucesso crítico, ele não vai levar dano de veneno. Poison Resistance. Você ganha resistência a veneno igual a metade do seu nível. E também, toda vez que você fizer um save contra um efeito de veneno, você ganha um bônus de mais 1 da categoria de status. Revivify Mutagenic. Você recupera 1d6 de vida para cada 2 níveis que você tenha. Porém, quando você usa essa ação, o efeito do mutagênico se encerra automaticamente. Smoke Bomb. Você consegue pegar um dos seus frascos versáteis e criar uma pequena bomba de fumaça, com alcance de 10 pés em burst. Lembrando que esse efeito dura apenas 1 minuto, mas também pode ser dissipado por ventos muito fortes, então o local ao qual você usa essa bomba também é bem relevante. Entramos agora nos talentos de nível 4. Chemical Purification. Você usou alquimia rápida para criar um Alchemy Fire, lembrando que essa bomba tem que ser pelo menos 2 níveis abaixo do seu nível de alquimia avançada, ou seja, 2 níveis abaixo do nível máximo do seu personagem. Quando você faz isso, você adiciona um pequeno extra, digamos assim, causando 1d4 de dano persistente positivo, além do dano que você normalmente causaria. Lembrando, pessoal, que esse é um feat que tem a tag de Legacy, ou seja, esse dano persistente positivo, muito provavelmente no sistema de hoje, seria convertido a dano espiritual, uma vez que dano de alinhamento não existe mais. Efficient Alchemy. Você aumenta a quantidade de itens que você pode preparar com a sua alquimia avançada, de 4 para 6, mais o seu modificador de intelecto. Além disso, quando você usar crafting para produzir itens alquímicos durante o seu downtime, ao invés de produzir 4 itens por teste, você produz 8, mas isso não muda a quantidade de tempo, nem sequer o valor final. Enduring Alchemy. Quando você usar a alquimia rápida para produzir uma ferramenta alquímica ou um elixir, ao invés dele se tornar inerte no começo do seu próximo turno, isso acontece apenas ao final, garantindo assim que você consiga entregar esse item ou que um aliado se posicione para que você possa entregá-lo em suas mãos. Ferment Liquors. Custa uma ação e você pode usar isso uma vez por dia. Você consegue guardar uma quantidade significativa de goró em alguns cantinhos. Quando você oferece isso para uma criatura, ela vai recuperar pontos de vida igual ao dobro do seu nível. Além disso, durante 1 hora, todos os testes de diplomacia feitos para influenciar essa criatura vão ganhar um bônus de status de mais 1.
Pode ser bastante útil em combate, para você curar um amigo de uma forma um tanto quanto inusitada, ou para que você faça isso em encontros sociais. Healing Bomb. Você consegue fazer com que os seus elixirs de vida possam ser arremessados até 20 pés. Além disso, quando você arremessar num aliado, todas as criaturas em volta recuperam pontos de vida igual ao número de dados de dano, no caso, dados de cura, da poção. O cirurgião consegue fazer isso já no nível 1. Isso aqui é uma forma de permitir que o seu alquimista, mesmo que não seja um cirurgião, possa arremessar elixirs de vida. Invigorating Elixir. Quando você usar um elixir com o traço de Healing, você pode fazer com que a criatura consiga beber ele, mesmo que ele esteja com o status de Sickness. Lembrando que Sickness, além da penalidade de -1 para todos os atributos da sua ficha, ele também te impede de consumir bebidas. Com esse feat, você pode fazer com que o seu alvo ainda assim consiga consumir esse item. Além disso, você pode fazer ação de Counteract para Clumsy, Enfeeble, Sickness ou Stupefied. Além disso, ele também especifica que você não pode usar esse tipo de poção para tentar ajudar o seu amigo contra maldições ou doenças. Numbing Spine Exhalation. Durante as suas preparações, você consegue pegar algumas comidas alquímicas e misturar com algumas bombas. Durante um período de 1 hora, a sua boca fica dormente, digamos assim. E você consegue usar, como uma ação única, um bafo de 15 pés em cone. Você vai causar 1d6 de dano de fogo para cada 2 levels do seu personagem. Lembrando que as criaturas farão um teste de reflexo contra a sua DC de classe. Regurgitate Mutagênico. O requisito é que você esteja sob o efeito do mutagênico. Você literalmente dá uma cusparrada numa criatura que esteja a 30 pés de você. Ela vai levar 1d6 de dano para cada 2 levels do seu personagem, fazendo um save básico de reflexo contra a sua DC de classe. Numa falha, além de levar o dano, a criatura também fica Sickness 1. Se ela tiver uma falha crítica, fica Sickness 2. E o efeito do seu mutagênico se encerra automaticamente. Tenacious Toxin. Você consegue aumentar a duração dos seus venenos. Lembrando aí que ele vai usar como referência a duração do estágio 1. Chegando no nível 5, você ganha o bônus aí do seu campo de pesquisa, da sua subclasse. Não vou listar aqui novamente, afinal de contas, começamos com elas lá no começo do vídeo. Você também ganha Powerful Alchemical. Quando você fizer uma infusão alquímica de um item que permita um saving throw, você consegue usar a sua classe de dificuldade ao invés da classe de dificuldade do item, permitindo que você continue usando venenos, por exemplo, de nível mais baixo, infinitamente. Chegamos agora aos talentos de nível 6. Arcotus Fire é uma ação livre que você pode fazer uma vez por round. O gatilho é que você usou alquimia rápida para produzir um fogo alquímico. Lembrando que essa bomba tem que ser 2 níveis abaixo do seu com relação à sua alquimia avançada. Isso vai permitir que você coloque uma infusão no seu fogo alquímico, aumentando o dano persistente que ela vai causar. Além disso, ao invés de ter apenas um save para se livrar do efeito de dano persistente, a criatura precisa ter 2. E mesmo que ela tenha ajuda para diminuir a dificuldade desse teste, ele permanece em 10. Outro ponto importante é que ele diz que você consegue fazer com que o seu fogo alquímico queime inclusive embaixo d'água, garantindo que assim, se a criatura pular dentro da água ou usar algum tipo de magia para se molhar, ela não vai conseguir apagar o fogo. Bastante útil. Combine Elixir te permite combinar 2 elixires. Ele traz o exemplo de você usar 2 elixires de vida, a curar o dobro de pontos de vida. Mas isso também te permite misturar elixires como, por exemplo, de visão noturna ou de olhos de águia. E além de você encontrar portas secretas com mais facilidade, você também vai ter visão noturna. Debilitating Bomb. Quando você arremessar uma bomba alquímica, você pode escolher um dos efeitos de Dazzle, Definite, Off Guard ou uma penalidade de velocidade de movimento de 5 pés. Quando você fizer um ataque e ele acertar, além dos efeitos normais da bomba, a criatura tem que fazer um save de fortitude. Caso contrário, além do efeito normal da bomba, ela também vai escolher um dos 4 efeitos que você selecionou. Você pode usar a sua DC de classe para esse saving throw, mesmo que outra pessoa tenha arremessado essa bomba. Directional Bombs. Quando você arremessar uma bomba que tem o efeito de splash, ao invés de fazer com que o splash seja em volta do alvo, você pode transformar isso num cone de 15 pés. Você também pode escolher a direção no qual esse cone vai.
O único ponto que tem que ser levado em consideração é que o primeiro ponto de contato tem que ser obrigatoriamente a criatura. Um ponto especial aqui que ele diz que se você tiver Extended Splash, por exemplo, você consegue aumentar esse cone de 15 para 20 pés. Fortify Elixirs. Você se tornou excepcionalmente eficiente em tratar venenos e doenças. Quando uma criatura estiver sob o efeito de um antídoto ou um anti-plague seu, e ela tiver uma falha no teste dela, ela pode escolher refazer esse teste. Porém, ela não vai ganhar um bônus de item que geralmente ela receberia. Após isso, o efeito do antídoto ou do anti-plague termina imediatamente. Stick Poison, ele vai garantir que a sua arma permaneça envenenada por mais tempo. Ele diz aqui explicitamente que se por um acaso você fizer um acerto na criatura e ele não conseguir aplicar o veneno, seja por ter uma resistência ou você ter tido uma falha crítica, você consegue fazer um teste de DC5 para que a arma continue envenenada. Caso você tenha um sucesso, a sua arma vai continuar envenenada. E quando você fizer o próximo ataque, você tem que fazer um DC 17 para que a sua arma permaneça até o final do seu próximo turno. Chegamos agora ao nível 7. Todos os alquimistas ganham expertise com as suas bombas, tornando-se especialistas. Além disso, você aumenta a sua proficiência no seu save de vontade para Expert. Entramos agora nos talentos de nível 8. Retaliatory Cleansing é uma reação. Esse aqui tem um trait específico que você precisa ser um cavaleiro Last Wall. Caso contrário, você não consegue pegar esse feat. E o gatilho é que você recebe dano de uma criatura que esteja adjacente a você. O feat diz o seguinte, que enquanto você está sendo atacado, você consegue direcionar a sua bomba ou a sua água benta para a direção da lâmina, fazendo que quando a criatura te acerte, ela quebre esse frasco, garantindo assim o efeito da água benta ou da bomba. Lembrando que ela vai levar o dano e o splash. Porém, você também recebe esse splash. Altered Admixture. Às vezes as suas preparações diárias não saem exatamente como você planeja. Você precisa aí se adaptar a algumas situações que não faziam parte do roteiro. Esse feat te permite que você gaste 10 minutos para trocar alguns tipos de bomba por outras bombas, alguns elixirs por outros elixires e alguns venenos por outros venenos. Lembrando que isso é exclusivo para os itens que você fez com a sua alquimia avançada. Lembrando que se ficar um pouco confuso a respeito da similaridade dos itens que você está tentando fazer, fica a cargo do seu GM. Além disso, você precisa também saber as receitas para os novos itens, não permitindo que você troque aí para qualquer outra coisa que você não possua. E da mesma forma que esse item ia durar até as suas próximas preparações diárias, essa nova preparação continua durando até as suas próximas preparações. Glitter Crystal. Você consegue fazer uma mistura de algumas flores e sais alquímicos, junto com os seus elixirs com o trait de healing ou as suas comidas alquímicas. Você consegue escolher um dos seguintes efeitos: reduzir o valor de Drainage em 1, reduzir o efeito de Stupefied, Dazzled ou Deafened, também todos em 1. A criatura que consumir essa comida modificada ou essa poção de cura modificada vai ganhar, além disso, obviamente, os efeitos da poção ou do elixir. Porém, isso não tem efeito em condições permanentes. Digamos que de alguma forma o seu aliado tenha adquirido Drained, ele não vai conseguir reduzir esse valor por conta disso. Improved Invigorating Elixir. Lembrando que você precisa aí ter o Invigorating Elixir como parte do pré-requisito para pegar esse feat. Você precisa escolher uma das duas categorias, a física ou a mental. Dessa forma, quando você administrar o Elixir, você pode alcançar um número maior de condições. Vale ressaltar que ele tem um efeito especial aqui ao final do feat, dizendo que você consegue selecionar esse feat mais uma vez, garantindo que você pegue tanto o mental quanto o físico, independente da ordem que seja. Mutant Physique. Vai garantir efeitos adicionais aos seus mutagênicos. O Bestial ganha um item bônus para teste de intimidação, além de aumentar o seu dado de dano das suas garras, além de aumentar o tamanho do seu dado de dano para suas garras, e também garantir o traço de Deadly D10. Para o seu mutagênico de Juggernaut, você ganha resistência a todos os danos físicos igual a metade do seu nível. Quicksilver você consegue dar um step de 10 passos, além de garantir que você seja tratado como uma criatura de um tamanho menor quando você for tentar, por exemplo, se espremer em algum lugar.
Pinpoint Poisoner, quando você ataca uma criatura que está off-guard, uma arma envenenada ou que seja exposta ao veneno de inalação, a criatura leva uma penalidade de -2 quando faz o teste inicial para o seu veneno. Stick Bomb, quando você atacar uma criatura com uma bomba sua, você faz com que a criatura leve dano persistente, igual ao tipo e valor do splash da bomba. Se a bomba já causar dano persistente, você combina os dois. Chegamos agora ao nível 9. Alchemical Expertise. Você aumenta a sua DC de classe para especialista. Além disso, durante a sua exploração, você recupera 3 frascos versáteis ao invés de 2. Double Brew. Quando você usar alquimia rápida, você consegue criar 2 itens. Eles não precisam ser necessariamente o mesmo item. Se você criar 2 itens consumíveis, você vai gastar um frasco versátil para cada um deles. Perception Expertise. Você aumenta a sua proficiência de percepção para especialista. Chegamos agora aos talentos de nível 10. Advanced Efficient Alchemic. Lembrando que você precisa ter aí o Efficient Alchemic para poder pegar esse feat. Você consegue aumentar ainda mais a quantidade de itens que você consegue fazer com o seu Advanced Alchemic, mudando para 8 mais o seu modificador de intelecto, ou 10 mais o seu modificador de intelecto, caso você seja nível 16 ou mais. Expanded Splash faz com que o alcance do splash das suas bombas aumente de 5 pés para 10. Além disso, você consegue fazer com que o dano de splash utilize o modificador do seu intelecto. Tem um outro ponto especial que ele diz: caso você seja da subclasse de Bomber, você já adicionaria o seu modificador de intelecto como parte do dano de splash. Dessa forma, com esse feat, você consegue adicionar o valor do seu modificador de intelecto 2 vezes, garantindo que ele seja então dobrado. Greater Debilitating Bomb, lembrando que o pré-requisito é Debilitating Bomb. Além de todos os outros efeitos, já consegue colocar na sua bomba. Agora você pode escolher Clumsy, Enfeeble, Stupefy, ou aumentar a penalidade de velocidade de movimento para 10 pés. Sour Bomb, colocar alguns aditivos nas suas bombas que faz com que ela tenha um cheiro incrivelmente ruim. A criatura que for acertada pela sua bomba precisa fazer um save de fortitude contra a sua DC de classe. Caso ela tenha um sucesso, ela não é afetada. Caso ela tenha uma falha, ela fica Sickened 1. Se ela tiver uma falha crítica, ela fica Sickened 2 e ganha a condição de Flee por uma rodada. Unstable Concoction. Você consegue administrar alguns líquidos voláteis junto com os seus itens alquímicos. Você aumenta o dado de dano, ou no caso o dado de cura, das suas bombas ou dos seus elixires de cura. Você não consegue fazer com que efeitos posteriores, como o exemplo do dano persistente ou do frasco de ácido, funcionem dessa forma. Outro ponto importante é que ele diz que quando a criatura vai ativar esse item, ela tem que fazer um teste de DC 10. Caso contrário, ela vai levar ao level do item em dano de ácido. Bom, pessoal, e com isso concluímos a nossa primeira parte a respeito do Guia do Alquimista. Na parte 2, irei falar do nível 11 até o nível 20. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu joinha e, se possível, um comentário. Nos vemos na próxima. Até mais!